Olá, boa noite. O Notícia e Companhia está chegando ao vivo aqui pela Santa Cecília TV para toda a Baixada Santista e, é claro, pela internet para qualquer parte do planeta. É só você acessar o nosso portal, o santaportal.com.br, ou o site do Notícia e Companhia é o noticiacia.tv.br. Não é .com, é o noticiacia.tv.br. Clique lá, assista ao vivo, você nos acompanha. Pode até avisar para os seus amigos, parentes, aqueles que estão fora aqui da região da Baixada Santista, programa online pela internet. Bom, hoje é 25 de setembro, uma quarta-feira, e hoje é dia do rádio, né? Por um fato que a gente lamenta por um lado, poderíamos ter aí o inventor do rádio, o padre Landão de Moura, mas acabou não sendo ele, né? E sim o italiano Marconi. Mas isso não vem ao caso, é um veículo ágil, um veículo com aí 90 anos de história em nosso país. E essa é uma pequena passagem para que você relembre. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Naquela época, os horizontes estavam enegrecidos pelo fumo das batalhas. A humanidade sofria novamente os horrores e armado de consequências imprevisíveis. Naquele 28 de agosto de 1941, no seu primeiro dia de existência, o repórter Esso anunciava: e atenção, Rio, de acordo com a decisão que acaba de ser tomada em conjunto por várias nações americanas, o governo do Brasil ordenará a imediata internação dos 16 navios do eixo que se acham atualmente em portos brasileiros. Desde então, meus amigos... É uma tradição do rádio brasileiro, né? O repórter Esso, quantas pessoas, né? Seus avós, muitos dos pais, acompanhavam para ter informações com rapidez e com a maior presteza que era do repórter Esso. Hoje nós temos aí as redes de televisão, a internet, que são as redes sociais, interagindo, mas o rádio não perdeu o seu espaço, pelo contrário, avança a cada dia. Hoje você, com a internet, você ouve qualquer emissora de qualquer parte do planeta, você ouve rádios do mundo inteiro. Então, parabéns a você nesse dia 25, você que é radialista, você que milita em um veículo tão inteligente e tão interessante para todos nós, que é o rádio. E deixa eu apresentar o nosso convidado desta noite, né? Ele que é coordenador do SIDOC aqui de Santos, o Rafael Quaresma. Rafael, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Eduardo. E quero agradecer você pela deferência com a emissora e com o programa aqui do Notícia e Companhia, porque hoje eu sei que é um dia especial para você, logo mais 19 horas e alguns minutos, né? Porque ele está aqui conosco, ao vivo, né? Mas estará lançando um livro importante que é o Responsabilidade Civil Objetiva. Isso, lá no Centro Universitário Monte Serrat, instituição que eu leciono Direito do Consumidor, e hoje faremos uma palestra com a noite de autógrafos sobre essa segunda edição da obra. Vamos convidar então o pessoal para comparecer então, Estão né? todos convidados, sim. Será no novo auditório do Centro Universitário Monte Serrat, ali na entrada pela Comendador Martins, pela Rangel Pestana, pela Júlio de Mesquita, a partir das 19 horas no auditório do prédio B5. Será proferida uma palestra e, na sequência, a noite de autógrafos com venda dos exemplares do livro. Diria que este livro, né, que você lança hoje, ele é voltado mais para qual público? O público, diretamente falando, pessoas ligadas ao direito, advogados, escritórios de advocacia, ou não? Não, é uma obra mais específica, né? Quer dizer, então é uma obra voltada, assim, para o operador do direito, advogado, Perfeito. Juiz, promotor, porque analisa temas específicos, temas pontuais, mas também faz uma incursão pelo direito do consumidor, por temas relacionados ao Código de Defesa do Consumidor, e nessa segunda edição traz, inclusive, um ementário de jurisprudência com decisões de todos os tribunais do país sobre o assunto responsabilidade civil. Normalmente o Rafael cobra as pessoas que não agem de forma correta por estar no SIDOC, mas ele vai ser cobrado por mim hoje. Assim que tiver o livro na mão, mande para a gente mostrar aqui. A gente quer que esse livro corra toda a região e todo o país. Que legal, Eduardo. Sim, É será um prazer. Está tão fresquinho que eu não tenho nem cópia ainda. Você gostou dessa? Eu gostei. Normalmente o SIDOC cobra alguém. Hoje eu estou cobrando o SIDOC aqui, né? Mas o SIDOC cobra, orienta, fiscaliza. Mas é importante. É claro que a gente quer que uma obra dessa, de um profissional aqui da nossa região reconhecido, possa ser conhecido também aqui fora da nossa Baixada Santista, em todo o país, nós temos a internet para isso. Agora, o Rafael, quando se faz uma obra literária, quando se produz um trabalho como esse, sempre se tem ali um escopo, de onde que você foi buscar a qualidade para determinar e colocar no papel. É fruto da dissertação de mestrado que eu defendi em 2000.
2004 também no programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade Metropolitana de Santos. Não é? Era um programa em conjunto com a PUC de São Paulo, e aí esse trabalho, essa dissertação de mestrado tomou vulto, tomou fôlego, aí nós fortalecemos, digamos assim, a obra, e aí lançamos a primeira edição em 2007 e 2008. Esgotou a edição, fizemos uma ampliação, atualização, e incluímos esse ementário de jurisprudência com a segunda edição sendo lançada agora em 2013. Então ela é fruto da produção científica lá do trabalho de dissertação, né, da dissertação de mestrado lá do programa de pós-graduação. Isso é legal. E você que é estudante aí da área do direito também pode ter certeza que é uma ferramenta importante. Com certeza, sim, sim. De responsabilidade civil. A obra trabalha esses três grandes eixos e mais a aplicação tanto do Código Civil quanto do Código de Defesa do Consumidor. Essa dicotomia entre as leis, quando aplica um, quando aplica outro, é enfrentado. Tá vendo? Você vai absorver bastante conhecimento. E eu quero convidar você para ligar 3224-7017 e 3224-2944. Você liga e interage conosco também pelo note aí, nosso e-mail novo aqui é o noticiaecia7. noticiaecia7@gmail.com. Claro que você pode manter também o contato @noticia.br. Contato, anote aí, @noticia.tv.br. Agora, tivemos nos últimos programas recebendo o Alexandre Cardoso do Guarujá e também, na verdade, assumiu aí boa parte da coordenação dos PROCONs da região e ele falava até a importância do SIDOC aqui em Santos. E como é que tem sido o SIDOC, uma pasta importante, uma pasta aliada ao consumidor, aliada ao direito do consumidor? Claro, como você bem colocou instantes atrás, tem aí como escopo prevenção. Sim, lá nós trabalhamos várias vertentes. A fiscalização, mas sobretudo a conscientização de consumidores e fornecedores é o papel principal do SIDOC. O SIDOC pertence à Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania, portanto vinculado à Prefeitura Municipal de Santos, e o nosso papel é o de exercer ou de conscientizar a população para que exerça a cidadania. E o melhor exercício da cidadania é conhecer e, portanto, reivindicar os seus direitos. É isso que nós fazemos lá. Nós conscientizamos e prestamos essa orientação através de várias ferramentas, temos e-mail, temos atendimento presencial, temos um Disque Consumidor, o 0800, que se presta justamente a essa finalidade, ao munícipe, cidadão, consumidor de Santos, mas também no 0800 nós prestamos esse auxílio, esse atendimento a outras pessoas que nos ligam, o número 790151, justamente para prestar este serviço, este atendimento à população. Rafael, a população sabe da importância do SIDOC, sabe da importância de ter um aliado para o seu dia a dia. Agora, quais são os aspectos mais procurados? Quais, por exemplo, são empresas de telefonia? Quais os pontos mais procurados junto ao SIDOC? Nós aqui não divergimos, né? Não temos uma mudança no nosso ranking em relação a outros PROCONs municipais e também em relação ao ranking da Fundação PROCON no âmbito estadual. Nós temos, liderando essa lista de reclamação, a lista negra, e agora semana que vem participaremos lá na Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, com a secretária Luísa Arruda e com o Paulo Góes, que é o diretor do PROCON, do lançamento do ranking online de reclamações dos consumidores. Cada município que tem a plataforma Sindec, que opera a plataforma Sindec, fará a alimentação diária desses números, desses índices. Mas hoje nós temos, liderando essas reclamações, os bancos, as operadoras de telefonia de um modo geral e também de televisão, de TV a cabo no caso. São os três principais aí que lideram o nosso ranking de reclamações. Em certa parte se justifica pela quantidade de consumidores que elas possuem, não é? Pela quantidade de clientes que têm, mas por outro lado também demonstram uma falha na prestação desse serviço que não é com a qualidade ou não tem a qualidade que o consumidor dele espera. Rafael, estamos vendo nesse momento uma greve dos funcionários de bancos, né? A gente aqui não é contra o direito de greve, porém, quando esse direito de greve ele acaba se extrapolando, ou nós tivemos uma greve iniciada na última semana, na quinta-feira, então você fica sem banco, quinta, sexta, já tem sábado em que você não conta, segunda, terça e hoje, pode ser que a decisão saia hoje. Claro, a gente respeita a manifestação dos funcionários dos bancos, porém, como você bem colocou, existe uma prestação de serviço que ela é comprada pelo consumidor. A hora que adquire uma conta ou que ela tem que pagar uma conta em um banco.
essa relação, quando deixa de ser estabelecida da sua forma normal, com a franqueza, quer dizer, você encontrar uma instituição financeira aberta, que você possa entrar, fazer os seus pagamentos, ou mesmo, eu tenho recebido muitas reclamações, pessoas que não conseguem pagar contas, pessoas que têm cheques que foram depositados nas suas contas e voltaram, não conseguem buscar esses cheques, resgatá-los para trocá-los. Como é que faz essa situação? Olha, a questão da greve, Eduardo, ela comporta várias análises, né? Seja em relação ao direito de greve, seja em relação ao serviço que é prestado, porque falando do serviço bancário, nós temos o serviço bancário como um dos serviços essenciais. Exatamente. Aliás, elencado lá na lei de greve, que é uma lei de 89, se não me falha a memória, 7783 de 89, que diz quais são os serviços essenciais e que, portanto, teriam uma limitação, inclusive, em relação ao direito de greve, não é? Porque eu posso fazer a greve, mas eu não posso paralisar por completo estes serviços. E o serviço bancário entra nesse rol, nesse aspecto. Essa é uma vertente, é uma análise que se faz. Uma outra análise também diz respeito a quem é atingido por esta greve. Não é? Porque grande parte dos correntistas, sobretudo aqueles que têm acesso a caixas eletrônicos, Bankline, outras ferramentas disponibilizadas pelo banco, portanto, correntistas, consumidores mais instruídos e com melhor poder aquisitivo, não ligam a mínima para a greve. Na verdade, eles não são nada afetados ou muito pouco afetados, né? Talvez para retirar um cheque que voltou na agência ou algum outro serviço que exija a presença dele na agência, aí sim, mas no mais, pagamento de conta, transferência de valores, depósito em conta de terceiro, tudo isso ele faz remotamente à distância. Então, a verdade é que esse correntista, não sente tantos impactos da greve. Ora, quem sente esse impacto? Aquele consumidor que tem uma conta limitada em relação aos serviços disponibilizados pela agência, que não tem acesso a essas ferramentas, talvez aí nós incluamos sem nenhum demérito, mas os consumidores de mais idade, que têm menos familiaridade. Dificuldade maior, né? Claro, que tem menos familiaridade com o ambiente virtual e consumidores, portanto, que têm uma limitação em relação à própria cesta de serviços disponibilizada pelo banco. Será que o movimento grevista, o movimento paredista quer atingir esse consumidor? Porque ele quer, na verdade, atingir todo o serviço prestado. Mas a verdade é que grande parte desse serviço hoje já vai bem sem o atendimento presencial. Então, me parece que os grevistas, eles deveriam enxergar, né, pensar em alguma outra possibilidade de reivindicar os seus direitos, ou que não penalizasse o mais humilde, ou que atingisse a categoria como um todo. Correto. E ainda também, né, se nós analisarmos toda essa questão envolvendo a greve dos bancos, é para que a sociedade reflita sobre um ponto interessante. Se os bancos ou se os bancários fazem greve, porque, em tese, a reivindicação deles, ou o ajuste, o aumento, o reajuste, o aumento que eles pleiteiam não foi pago, e as outras categorias profissionais que não movimentam os valores movimentados pelos bancos. É verdade. Os banqueiros são aqueles grupos que têm o maior lucro líquido da história da nossa economia, do nosso sistema econômico. E não vamos esquecer que os bancos não produzem absolutamente nada. Eles prestam serviço e grande parte desses serviços trabalhando com o dinheiro nosso dos correntistas, né? Então eles pegam de um, emprestam para outro, pagam uma taxa de 1, emprestam uma taxa de 10 e daí eles tiram lucros astronômicos. Ora, se eles não têm dinheiro para atender às reivindicações dos funcionários, os outros segmentos da sociedade terão. Então essa é uma análise também que fica aí para a reflexão dos telespectadores. Não tem dúvida, você colocou com propriedade, colocou inclusive com exatidão exatamente isso, e até vou acrescentar em cima da sua fala, não vou poder passar o nome da pessoa, até entendo a sua posição, ele disse que representa o sindicato dos bancários, mas uma preocupação deles hoje, eu até reputo, mais uma vez importante, essa questão de respeitar o direito à greve, mas eles temem, além do aspecto que você citou, os vários, né, que é a questão de uma possível terceirização no segmento dos funcionários dos bancários, né? Então, claro que a gente observa isso como uma preocupação, sim, porém, se analisasse o próprio sindicato, já sentou-se à mesa para discutir com os banqueiros, né? Claro. Aqueles que, até precisa separar, hoje até é engraçado, pessoas de mais idade, mas que os banqueiros estão em greve, estamos atrapalhando. Não, os banqueiros não estão em greve, não. Quem estão em greve são os bancários, exatamente, né? Porque se fossem os banqueiros, alguma coisa estaria... Bancários, a gente acha errado, imagina os banqueiros, então, não é? Então, agora, com certeza. Essa é uma relação... Com certeza não. E a instituição financeira é uma relação tipicamente de consumo, não é? Quer dizer, nós temos isso expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 3º, nem precisava.
na verdade, de excepcionar no problema, e com muita propriedade, já pensando no segmento bancário, serviços de natureza bancária, creditícia, financeira, securitária, são serviços que se moldam aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A definição de serviço no Código já abrangia o banco, não é? Mas a exceção do parágrafo 2º, ou essa excepcionalidade trazida pelo parágrafo 2º, é justamente para não deixar a mínima dúvida em relação à lei aplicada entre o correntista e a instituição financeira. É uma relação de consumo regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. Olha que importante, né? Nós vamos tomar aquele cafezinho, outros vão tomar a sua aguinha, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. E se você tiver alguma dúvida estabelecendo aí essa fonte de serviço, seja aí com bancos, com empresas de telefonia, com TVs por assinatura, ou estabelecendo um serviço que você tenha o entendimento que foi mal prestado o serviço, ou algo que você tenha comprado. Inclusive tem muitas dúvidas, a gente até tem recebido muito isso. Ah, eu comprei via internet, não foi aquilo que me parecia ser, ou pela informação que estava lá no site. E eu não quero ficar, eu tenho direito a devolver? Vamos tocar nesse assunto também, porque existem direitos e tem que cumprir. O primeiro deles é comprar e pagar. Exatamente, claro. Esse é o primeiro. Então nós vamos ao intervalo, nós vamos falar bastante com o Rafael Quaresma. Mas eu tenho um recado para você da Sanvia Imóveis. Única, hein? Olha só que imóvel, 3 dormitórios, mais suíte, garagem, um elevador suprindo aí todos os andares do prédio, armários embutidos, planejados, documentação ok, para você fechar negócio ontem, hein? E é um preço maravilhoso, 470 mil para fechar negócio no Gonzaga. Sabe onde é? Marechal Deodoro. Então a Sanvia, que está na rua Minas Gerais, ali próximo ao Tênis Clube, convida você a fazer um ótimo negócio. Ligue lá, 3289.000 ou 3222-4000. Falei da Sanvia Imóveis. Também vou falar de uma empresa de São Paulo, em Ajobras. Ela que está lá liderando o mercado há mais de 30 anos. Você vai em várias cafeterias do Brasil, né? E pede aquele pãozinho de queijo, aquele croissant delicioso. É a Ajobras que fabrica e muitas vezes você não sabe. E a Moroni entrega para toda a Baixada, Vale do Ribeira, Litoral Sul, Litoral Norte, toda essa qualidade, por exemplo, que eu vou pôr na tela aí, o pessoal fica bravo comigo em casa. Eduardo, essa hora eu não tomei nem café ainda. Aí aparece aquele negócio gostoso na tela, né? Para ficar com mais vontade ainda. Não é na verdade para você ficar com vontade, é para você conhecer os produtos. Quer ver? Vai aparecer na tela aqui os produtos que a Moroni leva à sua casa comercial junto com a Ajobras, né? Acho que o pessoal deve ter comido. Pronto, apareceu. Pronto. Pensei que já tinha comido e ia fazer uma reclamação aqui, hein? Mas essa é uma das qualidades que tem a Ajobras aí em todo o mercado nacional. Então, pensou nisso, ligue para a Moroni, eles levam para você. Que número é? 3464-1121. Também a Marinha Montesano Noivas, hein? Tudo em trajes a rigor. Se você quer alugar aí o traje a rigor da noiva, do noivo, padrinhos, madrinhas, todas as locações você pode fazer com a Maria Montesano Noivas. A equipe está à sua disposição. E mais ainda, tem o primeiro aluguel. Primeiro aluguel, como é? Você vai lá, tem a roupa desenhada para você, você faz a confecção, usa e só depois do uso, pela primeira vez com você, é que vai para o aluguel da Maria Montesano Noivas. E também citar a Casa Luanda, a loja de todo dia. Quando você fala em direito do consumidor, a Casa Luanda, com mais de 45 anos de história, respeita o seu direito. Primeiro que você vai sempre ter um profissional da administração da casa para te atender para qualquer dúvida. Então, pensou em compras em todos os setores da loja com muita qualidade. Casa Luanda, a loja de todo dia. Eu vou ao intervalo e volto já. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvia Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. A Sanvia Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvia Imóveis, aqui a sua chave tá na mão. Aqui é a Brescas, um dos melhores e mais bem estruturados espaços para eventos da região. Aqui, transformamos seu casamento num acontecimento inesquecível, sua festa de debutante numa celebração e seu evento social ou empresarial numa data histórica, memorável. Espaços com capacidade para 300 convidados cada, ar-condicionado, segurança em todas as dependências, 120 vagas para veículos sem custos para os convidados. Organize-se e venha para Brescas,
onde o seu sonho se torna realidade. Abrescas 3234-1300. Ligue 3234-1300. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335, na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Tem diariamente a maior variedade de pescados e frutos do mar da região. Isto está comprovado. Tem as mais simpáticas damas e cavalheiros para atender você, como você merece. Tem serviço de entrega de qualidade. É só ligar, pedir e entregamos rapidinho, de acordo com sua necessidade. Então, você tá esperando o quê? Venha comprar conosco e virar nosso amigo de coração. Box do Santista, mais de 40 anos servindo a cidade de Santos. Box do Santista, Praça Gago Coutinho, na Ponta da Praia. Telefone 3261-3858. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Do rústico ao moderno, do bruto à lapidação, para o requinte do bom acabamento. No mundo das ardósias é assim, seu projeto cuidadosamente executado por profissionais que entendem do assunto. Mármores, granitos, pedras decorativas, churrasqueiras. Traga sua ideia e realizamos para você. Mundo das Ardósias, Avenida Pedro Lessa, 1774, na Aparecida, em Santos. Telefone 3231-9225. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Já estamos de volta ao vivo com a Notícia Companhia. Eu quero fazer aqui um chamamento à população da região para que possa ajudar o Lucas Gabriel Ramos, Francisco, 16 anos. Ele precisa de doação de sangue, qualquer tipo, gente, qualquer tipo, para o Banco de Sangue da Santa Casa. Então, se você puder ajudar, tiver alguém em casa que possa fazer, o Lucas Gabriel Ramos, Francisco, 16 anos, precisa urgente de doação de sangue, qualquer tipo, no Banco de Sangue da Santa Casa. Ele está internado e necessita. Se você puder colaborar, colabore. Se não puder, avise alguém. É importante a gente ajudar quem precisa, né? E quando você está necessitando, até porque o Banco de Sangue da Santa Casa vai fazendo essa colocação e precisa da reposição. Então, que nós possamos ajudar o Lucas Gabriel Ramos Francisco e o Banco de Sangue da Santa Casa. Mas estamos de volta aqui ao vivo, no programa de hoje, nessa quarta-feira, com o Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC de Santos. E, Rafael, eu comentava na saída do intervalo, a respeito de alguns aspectos importantes. Quando se fala em estabelecimento de consumo, hoje o e-commerce, né, que é comumente falado, né, a compra pela internet, as pessoas, muitas desconhecem que houve uma mudança, então de repente você comprou algum produto e você comprou um produto achando uma coisa, ou ele te dizia uma coisa, a imagem era uma, quando você recebeu aquela frustração. Existe o direito do consumidor devolvê-lo e ser ressarcido. Isso é ponto pacífico. Ponto pacífico, aliás, expressamente previsto em lei, não é? O artigo 49 do Código fala isso, diz que as compras à distância, é bem verdade que o artigo, na redação atual, porque é uma redação de 1990, não contava com a internet, com a loja virtual, com esse comércio eletrônico, e essa é uma
uma facilidade que veio para ficar, não é? Ela vai bem para o fornecedor e muito bem para o consumidor, essa praticidade, essa facilidade, ninguém quer abrir mão. Exato. Em 1990, com a redação do artigo 49, não se falava em loja virtual, mas se falava em compra à distância. E na loja virtual o que eu tenho justamente é uma compra à distância, eu não tenho contato físico com o produto, eu não tenho contato físico com o bem, de tal modo que o artigo 49, ponto pacífico, diz que o consumidor, ele dá um nome pomposo lá, bonito, né? Ele fala que o consumidor pode exercer o direito de reflexão no prazo de 7 dias, justamente porque ele não teve o contato com o bem. Então ele não sabe se aquele produto atende ou não às suas legítimas expectativas. E nesse aspecto, a partir do recebimento do produto, ele conta os 7 dias para fazer o ciclo semanal, então pegar final de semana, início de semana, enfim, justamente para que ele se familiarize com aquele produto e veja se é ou não aquilo que ele imaginava, esperava, se atende ou não às suas expectativas. Em não atendendo, basta entrar em contato com o fornecedor, a lei não diz qual meio, portanto, qualquer meio inequívoco que dê ciência ao fornecedor, vale e-mail, carta, telefone, fax, enfim, eu posso reivindicar esse meu direito e, devolvendo a mercadoria, ser ressarcido integralmente do valor despendido. A compra à distância, Eduardo, ela só se aperfeiçoa porque eu tenho o pagamento à distância também, né? Então eu compro pela internet e pago pela internet, pago à distância, via cartão de débito, cartão de crédito, às vezes até em boleto bancário, mas o carro-chefe aí são o dinheiro de plástico, né? São os cartões aí de débito e crédito. Então, por essa ferramenta, a administradora de cartão, que faz parte lá do conglomerado do banco, que falamos há pouco, ela ganha e ganha muito com isso. Ela é parceira, inclusive, parceira dessa atividade em relação às lojas virtuais, né? Então, estes fornecedores, é que vão se acertar entre si. O consumidor não pode ser lesado em 1 centavo. Então, se tiver custo para retirar, com embalagem, põe na forma a pagar pelo correio, a empresa que fez a entrega faz a retirada, o consumidor não pode ser penalizado com isso. São os dizeres do artigo 49. É importante frisar isso também. Uma outra queixa, Rafael, muito constante aqui no programa, que a gente tem até separei aqui como tema, é a questão dos planos de saúde. E a nossa região aqui, me surpreendeu até, dados que me foram passados, tem um índice, pelo menos o que me foi passado, eu não sei se é real ou não, mas até considerável. E aí você tem ali uma relaçãozinha que as pessoas dizem, Eduardo, me parece que são 7 dias para marcar uma consulta, são 14 dias para um exame mais específico e 21 se for para uma necessidade de uma cirurgia. Lendo ali você até vê isso, mas na prática me parece que não é o que está acontecendo, né, Rafael? Não é. Uma das reclamações que nós recepcionamos lá em relação às operadoras de plano de saúde é justamente a negativa de cobertura, não é? Então nós temos um escalonamento desse prazo... A famosa exceção. Exatamente, Nós temos esse escalonamento de prazo de acordo com o serviço prestado e com uma eventual carência. Então, tem mesmo os 7, 14, 21 dias, mas o que se verifica em muitas das demandas que nos chegam lá pelos consumidores é dessa negativa e às vezes até sem justificativa. Aliás, a ANS, que é a agência reguladora e que cuida desse segmento, ela recentemente determinou, baixou uma resolução exigindo que as operadoras de planos de saúde, não é, as empresas de seguro-saúde, ao recusarem a cobertura ao segurado, justificasse por escrito o motivo da recusa, porque isso já serviria até como uma prova pré-constituída, seja para solução no âmbito administrativo conosco, ou como munição, como indício de prova numa demanda judicial. Nesses casos, o que nós inclusive recentemente fizemos uma reunião, e foi muito produtiva essa reunião, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu agradeço a presença dos representantes dos hospitais aqui da nossa cidade, não é, de Santos. De 8 convocados, apenas 1 não compareceu, 7 estiveram presentes conosco lá na sede do SIDOC. Nós trabalhamos não a questão dos planos de saúde, mas a questão dos hospitais, pontualmente em relação à prestação de serviços de urgência e emergência e o condicionamento da prestação desse serviço ao cheque calção, não é? Que é uma prática já abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor e tipificada como crime em 2012, a partir de 2012, lá no Código Penal. Então fizemos um trabalho de orientação, poderíamos fiscalizar, aliás fomos motivados, né? O que nos imbuiu a agir dessa maneira foi justamente uma reclamação, uma reportagem de TV que nos chegou justamente dizendo sobre isso. E aí fomos ao hospital referenciado nessa reportagem, constatamos lá
essa situação, não conseguimos tirar a limpo a história, é bem verdade, mas antes até de partir para o ato fiscalizatório, para a lavratura de infração, porque isso não resolveria o problema daquele consumidor e talvez não resolvesse o problema de consumidores futuros que viessem a ser atendidos por aquele hospital, achamos por bem fazer uma reunião, uma convocação, uma audiência lá no SIDOC para orientá-los, conscientizá-los e estabelecermos um prazo, e isso foi estabelecido, 30 dias, que se vence agora no dia 14 de outubro, para que então façamos uma visita, uma vistoria nesses hospitais, a fim de verificar se eles estão adequados e enquadrados lá no que diz a lei, a fixação de cartazes, repulsa lá a prática dessa exigência de condicionar o atendimento, o serviço ao cheque calção. Em relação ao cheque calção, nem temos essa reclamação pontual lá no SIDOC, mas negativa de cobertura, de a abrangência do plano em relação às operadoras de seguro-saúde, sim, nós temos bastante. E a gente sabe que essa questão do cheque calção é até uma praxe, né, que acontece, né, a gente observa isso, não é um caso isolado, sempre que há uma necessidade, uma internação com urgência, aí há essa situação, há uma convocação do responsável para que deixe o cheque calção. E aí, naquele momento, a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa é o atendimento. Claro, e acaba deixando o cheque, é natural, não é? Não dá nem para exigir do consumidor uma outra conduta que não aquela. A orientação que a Fundação Procon presta, que nós aqui replicamos, inclusive, é justamente que nessa situação, porque se trata apenas do serviço de urgência e emergência, nessa situação o consumidor, obviamente, que vai assinar o cheque, a nota promissória e o que mais for exigido dele pelo prestador de serviço. Isso, no entanto, não obsta o direito dele de reivindicar essa reparação posteriormente após a solução daquele momento extremo, né, daquela situação extrema. Então, lógico, se for possível chamar a polícia, até porque agora é crime a conduta, deve mesmo fazer uso do 190, chamar a viatura para lavrar um boletim de ocorrência, seja de preservação de direitos, seja até por infração ao artigo 135A do Código Penal. Mas se a dinâmica dos fatos não permite, o parente, a pessoa próxima está acamado, enfim, precisa do atendimento, você vai, obviamente, que se preocupar com a prestação desse serviço, em dar os primeiros atendimentos ao paciente, lá, o seu ente querido, e depois reivindicar essa reparação na esfera administrativa ou diretamente na esfera judicial. Como nós estamos falando de direito do consumidor, hoje eu separei algumas informações. Por exemplo, o governo fará um cadastro de produtos que podem causar acidentes ao consumidor. Então, todo produto que potencialmente pode criar algo como embalagem, talvez como conteúdo, uma série de fatores que vão ser explicados e passados aí a toda a comunidade, e os órgãos, por exemplo, como o Procon, o SIDOC, estarão atentos também, isso é algo que foi citado aí nas últimas horas, então é importante frisar, né? Isso é se fazer valer o direito do consumidor de se preservar, até porque ele adquiriu um produto, esse produto não pode trazer ou causar algum tipo de problema a ele. Não, é verdade, nós temos essa medida, essa ferramenta já, de certa forma, sendo replicada por vários pontos do Código de Defesa do Consumidor, não é? Lá no 43, se eu não me engano, o legislador fala no cadastro, na lista negra lá dos órgãos de defesa, não é? Que os fornecedores, os prestadores de serviço têm aquele receio de não figurar nas primeiras colocações desse ranking, e agora nós temos uma medida em relação ao cadastro positivo, não é? De consumidores, aqueles que tomam serviço, por exemplo, serviço lá colocado na prateleira dos bancos, empréstimo, crédito pessoal, crédito consignado, enfim, e que faz pagamentos pontuais, lá é um consumidor adimplente. Esse cadastro positivo visa justamente possibilitar a esse consumidor que honra pontualmente as suas dívidas, que tenha uma melhor possibilidade de contratar esse serviço no segundo momento. Então, uma taxa diferenciada, etc. e tal. É necessário, no entanto, que o consumidor faça a adesão a esse serviço. Em relação à lista dos produtos que podem acarretar, ocasionar algum tipo de acidente, nós já temos isso colocado à disposição do fornecedor no artigo 10, lá que fala do recall. O recall é a possibilidade que o legislador confere ao fabricante de se antecipar ao problema e dizer, olha, determinado lote, determinado produto que é fabricado, enfim, comercializado por mim, pode apresentar uma variação, pode acarretar um acidente de consumo, então eu me antecipo a esse evento e chamo todos aqueles consumidores que adquiriram aquele determinado lote de produto, aquele determinado produto, para que seja feita a correção, a substituição, enfim, o que for necessário. E agora, com esta ideia de cadastro, uma vez mais, se prestigia o direito à informação, não é? O que o consumidor precisa ter é claramente o direito à informação a ele garantido. A informação tem que ser clara, precisa, ostensiva,
e que não deixe dúvidas, né? Então, nesse aspecto, seja pelo rótulo, seja pela embalagem, seja pelo manual lá que vem de instruções, é importante deixar bem claro todos os riscos inerentes à utilização daquele produto, enfim, daquele bem. E sempre observar em qualquer produto o SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor daquela empresa. Qualquer dúvida, não faça nem uso. Ligue direto e fale, eu adquiri o produto, ou ele está produzindo um odor, ou ele quebrou, alguma coisa assim, para que você tenha também a garantia de quem fabrica, né? Exatamente. Aliás, se você quer conhecer, até uma brincadeira que a gente faz lá no Procon, no SIDOC, enfim, mas você quer conhecer o seu fornecedor lá, o prestador de serviço, o fabricante do produto... Liga para o SAC. Conheça o SAC. Veja a atenção que ele dispensa ao consumidor no pós-venda, porque quem é cliente, não é cliente só quando compra, não. É cliente quando retorna para ter aquele problema, enfim, aquele vício sanado. E essa é uma mentalidade que precisa mudar, não é? Quer dizer, o consumidor ele é bem atendido na aquisição e ele é pessimamente atendido quando, por exemplo, vai exercer o seu direito lá, a troca, seja lá o que for. A ideia que o fornecedor tem que ter é de fidelizar o seu cliente, não é? Aquele cliente satisfeito é um cliente que volta na loja ou que adquire novamente outro produto. E você tem razão, e as melhores empresas no país aqui que trabalham com vendas dizem que não somente o importante é vender, mas o pós-venda tem uma importância até superior, porque aquilo vai te produzir a permanência daquele cliente com você, fidelizando e até indicando a sua empresa para outras pessoas. Então, pós-venda é tão ou mais importante que a própria venda. Exatamente, com certeza. Então, deixar bem claro. Conhecendo o SAC lá, você já tem uma radiografia uma da dica empresa. Que o Rafael Coares não passou agora. Aqui vai se estabelecer, nós vamos ao intervalo, mas um problema, hein? Médicos contestarão prescrição de remédios por parte de farmacêuticos. Só para dar um exemplo, o que ficou definido ontem, né? Do que os farmacêuticos poderão prescrever, né? São analgésicos, antitérmicos nessa linha, né? Não é que vão sair prescrevendo qualquer medicamento. Agora os médicos são contrários. Então já vai envolver aí a classe médica com a classe de farmacêuticos. Esperemos que eles possam se resolver. Agora, não pode atingir o consumidor, hein? Atingir o consumidor. Tem que ver se quem vai fazer essa prescrição tem o conhecimento técnico para isso. Aliás, os médicos, eles estão ocupando, não é? A classe médica aí as manchetes. As manchetes, seja por conta dos médicos importados, aí, não é? Os mais médicos lá, enfim. Agora essa questão aí com os farmacêuticos, enfim, então é necessário uma atenção, uma cautela. Tem um amigo meu que diz assim, que tem não generalizando, mas tem alguns médicos brasileiros que gostariam que o projeto fosse o seguinte, menos médicos, né? Porque eles dificultam a vida. Veja que os conselhos regionais estão... O do Paraná, o presidente do Conselho Regional do Paraná pediu as contas, né? Foi embora, largou lá o conselho para não assinar a documentação. Então a gente lamenta, como também uma dica que eu vou para o intervalo, o Rafael sabe, você em casa, se não souber, vai ficar sabendo. Sonegômetro, né? O nome já diz, né? Alguém que sonega alguma coisa, né? Esse sonegômetro mostra o calote aos cofres públicos no Brasil, já ultrapassa a casa de 304 bilhões de reais. Um dinheirinho bom que daria para investir na educação, na saúde, né? Então, se a gente fala de prestação de serviço com qualidade, pós-venda, os empresários também devam pensar assim. Nós vamos ao intervalo em nome do Mundo das Ardósias. Você quer deixar a sua casa bonita com pedras decorativas de qualquer qualidade? Você veja ali, qualquer tipo de pedra, mármore, ardósia, piracema, qualquer delas que você queira, o Mundo das Ardósias tem. E faz a sua casa, a sua loja, seu escritório, a sua empresa ficar bonita como você vê na tela aí, ó. Olha só, uma cozinha dessa, eu não me canso de falar, Rafael, você faz uma cozinha dessa, a sua sogra não sai mais da sua casa. Vai dizer que a filha acertou no casamento, né? Mas você pode fazer isso com a sua loja, com o seu escritório, tendo um lavabo de qualidade, né? E além da qualidade, eles também têm preço. É a relação custo-benefício. Você monta uma casa bonita com quem tem gabarito e qualidade, ótimo orçamento em toda a Baixada. Mundo das Ardósias, hein? Também fala da RKM Motos. Pensou em motos zero ou seminovas? O mundo de motocicletas é com a RKM Motos, hein? Novas você escolhe a marca e o modelo. E seminovas com amplo estoque na loja para você adquirir lá. Aberta de segunda a sábado até o último cliente. Você sabe, a RKM tem a garantia, porque tem oficina própria e qualquer moto de marca e modelo, você escolhe a marca. 0 km todas. Seminovas com amplo estoque e lembrando, garantia e oficina própria que garante para você uma motocicleta revisada. E a nova, a garantia da loja com a fábrica também. Fala também da APAS, mais de 12 cursos na APAS, uma entidade séria. O presidente Jorge Melo convida você em inglês, culinária, educação ambiental, futsal. 12 cursos, você liga 3464-9299 e faz gratuitamente. Eu vou intervalo e volto já.
O Sindiserv está em defesa das conquistas do trabalhador vicentino com departamento jurídico, consultório odontológico, transporte dos servidores a exames clínicos e credenciados juntos ao INSS. E também dispõe de cursos de informática, inglês e espanhol, além de preparatórios para concursos públicos. E a novidade é que o Clube do Servidor tem espaço destinado ao esporte, com piscina, escolinha de futebol, com muito lazer e recreação para os associados, salão de festas e colônia de férias. Seja um associado. Rua Visconde de Tamandaré, 234, Centro de São Vicente. Telefone 3569-1300. Mecânica Heliomar. Oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar. Essa você pode confiar. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Social. JB. Estúdio Letícia. Decor News. Alta qualidade. Estilo. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Já estamos de volta e CPD Tempo dá dica para você, hein? Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças. Então, Fundo Social de Solidariedade, até o dia 30 agora, está recolhendo brinquedos novos, né? Peças novas de qualquer valor. Você escolhe o valor e o brinquedo e faça a sua doação ao Fundo Social até o dia 30, hein? Fundo Social de Solidariedade de Santos, na Avenida Conselheiro Neves 388, na Encruzilhada, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 18. Os presentes serão distribuídos às crianças assistidas pelas entidades beneficiadas pelo cadastro que tem junto lá ao Fundo Social de Solidariedade. Então, gente, brinquedo qualquer um, desde que sejam peças novas, o valor você escolhe. Vamos ajudar até o dia 30 para que crianças no dia 12 tenham os seus presentes. Bom, nós estamos aqui com Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC Santos. Eu tenho aqui a Janete do Campo Grande. Ela diz o seguinte, que ela tem um cartão de um grande hipermercado aqui da região e ela ficou doente, atrasou o pagamento, ela fez um acordo, parcelou em 7 vezes, pagou tudo e 2 meses depois o 7 virou 8, porque veio uma parcela a mais e, segundo ela, reclamou e disseram que essa outra parcela a mais, a 8ª, seria por conta do acordo. Ela diz reclamar a quem? Vamos lá, Janete, essa informação lhe foi passada quando do parcelamento da dívida? E você tem como exigir isso, inclusive, solicitando a gravação. Acredito que essa tratativa tenha sido feita pelo telefone, enfim. O decreto de 2008, inclusive, garante ao consumidor a possibilidade de reivindicar, de solicitar a cópia dessa gravação e ali vai ter que constar se eram 7 ou se eram 8. Obviamente que se eles combinaram 7 parcelas contigo, essa 8ª parcela não deve ser paga. Quem você deve procurar? Pode nos procurar lá no Poupa Tempo, na João Pessoa 246, atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18 e sábado das 9 às 14. Esse tipo de demanda é uma demanda que nós resolvemos no âmbito administrativo. Não me parece necessária a utilização do juizado especial, pequenas causas. De forma mais prática e rápida, lá conosco você terá a sua solicitação atendida. Olha que dica boa. O Uriel, que é um dos nossos inteligentes telespectadores aqui da emissora, do programa Notícias e Companhia, diz assim, Rafael, parabéns pelo trabalho. Qual a maior reclamação das pessoas junto ao SIDOC? São problemas pessoais ou comerciais? E ele diz o seguinte, se você entende que o SIDOC hoje tem uma boa estrutura de atendimento e manda abraço a todos aqui. Não, um abraço para o Uriel. A estrutura é boa, mas a gente sempre pensa que ela pode melhorar, não é? E estamos justamente trabalhando para isso, com a ideia, inclusive, de levar parte do nosso atendimento, que já está alocado no Poupa Tempo, a um imóvel existente ao lado, entre o Teatro Coliseu e o Poupa Tempo, que vai funcionar o Centro Público de Emprego. A ideia ali é fazer com que o setor de conciliação do SIDOC
passe a prestar esse atendimento lá. Então lá parece que haverá o Banco do Povo, Centro Público de Emprego, outros serviços públicos serão prestados e no mezanino funcionará essa parte do SIDOC em relação à conciliação e mais, em parceria com o Sejusc, que é um órgão pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, não é? E com essa parceria poderemos avançar justamente na prestação de conciliação aos consumidores. A maior demanda, nós temos várias demandas, temos principalmente demandas de consumidores, imaginando aqui o consumidor pessoa física. Até janeiro não se fazia sequer a recepção dessa reclamação do consumidor pessoa jurídica. O SIDOC, enquanto órgão de defesa do consumidor, ele deve trabalhar com o consumidor pessoa física, mas ele não pode descartar o consumidor pessoa jurídica, desde que seja um consumidor pessoa jurídica que possa, por exemplo, utilizar o serviço do juizado especial. No juizado especial, a pessoa jurídica, microempresa, empresa individual de responsabilidade limitada, a IRELI, e o microempresário individual, MEI, ele tem acesso ao juizado especial. Não é possível que esta pessoa jurídica pequena ou microempresa, que pode se utilizar do juizado especial, não tenha a via administrativa colocada à sua disposição, no caso, o trabalho prestado pelo SIDOC. E o artigo 2º do Código, a gente falou do terceiro lá, que é o fornecedor, o artigo 2º fala do consumidor, e ele diz que o consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, trabalhando o Código, trabalhando a legitimidade do juizado especial, desde janeiro lá no PROCON, no nosso SIDOC lá da João Pessoa, nós recepcionamos as reclamações destes consumidores que se enquadram nesse tipo de pessoa jurídica. Eu não sei se eu entendi bem aqui, é de Cubatão, é do Antônio Oliveira, manda um abraço a todos, ele diz assim, recebi um valor indevido de uma loja e dei entrada nas pequenas causas e no fórum. Depois disso, cobraram 2 faturas seguintes e desta cobrança o mesmo valor, só que com juros do cartão. Isso é correto? Eu não sei se eu entendi bem aqui a colocação, que ele disse que recebeu um valor indevido de uma loja. E ele ingressou com ação por conta disso, exato, parece. Essa devolução poderia ser feita de forma mais simples, não é? Mais fácil em relação ao crédito direto na própria conta. Aliás, dependendo de como veio esse valor ou como foi creditado isso ao consumidor, se ele tem origem, né, do crédito, se é do cartão, se é do banco, enfim, direcionar o favorecido. Agora, se o crédito foi indevido na conta dele, obviamente que a cobrança dos encargos também não pode ser exigida, né? Então, se o crédito é indevido, os acréscimos não são exigidos. Ele não pode agora arcar com juros, multa, acréscimos de algo que ele não contratou, de algo que ele não deu causa a esse valor. Me parece que, nesse aspecto, a exclusão dos valores deve ser feita de pronto, imediata, pelo fornecedor. De Cubatão, a gente vai até o Guarujá, ao Pai Cará, o Carlos manda um abraço e parabeniza o programa, diz assim, a pessoa que tem problemas com uma instituição financeira, isso já dura algum tempo, né? Você está aqui há alguns anos, ela acaba tendo depressão, ela tem direito, passando por essa depressão, de buscar, até um assunto, viu, Carlos, falar sobre esse tema depressão nos próximos programas. Se ela tiver razão aqui no que ela está contestando até a instituição financeira, é complicado, há um problema até de saúde. Isso, exatamente, é um problema de saúde. Vamos aproveitar esse gancho do Carlos, não é, para falar 2 pontos importantes, que é a questão do dano moral. O SIDOC, o PROCON, as vias administrativas não cuidam do chamado dano moral, que é o dano extrapatrimonial, aquele dano que não tem um valor econômico, não é? Então, é diferente, por exemplo, eu tive um desfalque na minha conta por conta de hacker, enfim, algum desvio, fui vítima de alguma fraude e me lesaram em R$1.000, R$2.000. Eu tenho bem delineado qual é o meu prejuízo, 1.000, 2.000. No dano moral eu não tenho essa quantificação. De quanto é o dano moral? Depende do arbitramento e, portanto, do convencimento do magistrado. O juiz é que vai decidir, no caso concreto, qual é o valor do dano moral e se cabe dano moral. Né? Se houver, portanto, pleito de dano moral, reivindicação de dano moral, não dá para fazer administrativamente, é necessário se socorrer das vias judiciais e, portanto, contratação de advogado ou nomeação de defensor público para patrocínio da causa. Em relação ao dano moral, nesse aspecto específico, pode ser que eu tenha realmente caracterizado o dano moral. É ponto pacífico? Isso não é. Aliás, é uma das bolas mais divididas que a gente tem hoje na doutrina e jurisprudência em relação ao dano moral, porque há muitas divergências de entendimento. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá, tem juiz que dá muito, tem juiz que dá pouco. Então, agora, se há essa
no caso concreto, essa particularidade de depressão, talvez isso atestado por laudo médico, psiquiátrico, enfim, a gente não tem... Profissional da área. Exato, porque o que vai também medir a indenização é justamente a extensão do dano. E aí um dano que vai impactar na vida ou na qualidade de vida daquele consumidor pode sim desencadear uma reparação extra patrimonial. No âmbito administrativo não se faz nada em relação a isso? Se faz. A Fundação Procon de São Paulo ela tem um projeto chamado de superendividamento. O que eles fazem é uma das metas com a mudança lá para o imóvel ao lado do Poupa Tempo e a parceria, o convênio com o Sejusc, trazer para a nossa região também. O superendividamento, que é um projeto piloto da Fundação Procon em São Paulo, faz com que o consumidor sente à mesa com os seus credores, uma mesa redonda, para negociar justamente uma possibilidade de honrar as suas dívidas, porque ele já está com a água no pescoço ou já passou até do pescoço, né? Então ele tem um orçamento de 10 e uma dívida de 20, 30, 40. Só que o superendividamento, esse programa, ele presta um auxílio para aquele consumidor que já utilizou mal as suas finanças ou não teve essa orientação financeira. Na outra ponta, o projeto Saber Consumir tem por finalidade, isso nós buscamos, temos até uma reunião sexta-feira marcada com o pessoal da Secretaria de Educação aqui de Santos. O projeto Saber Consumir visa passar orientação financeira, consumo consciente aos novos consumidores, às crianças, aos adolescentes, que são um público também atingidos pelo mercado de consumo, pela relação de consumo. Então a gente tem numa ponta o Saber Consumir e em outra ponta o programa do superendividamento, porque é uma questão inclusive de saúde pública, né? Quer dizer, você transforma aquela situação do consumidor num caos, aí numa situação calamitosa. Eu vou tomar a liberdade de convidar a trazê-lo aqui, que isso é uma pauta interessantíssima, esse assunto que você citou. Eu vou ao último intervalo e volto já, que ainda tem uma pergunta muito interessante aqui, aqui de Santos. Eu volto já. Tava pensando em trocar de casa. De casa ou apartamento? Pensei por um momento em fazer investimento. Quero um bom financiamento, diga logo a solução. Sanvi Imóveis, Sanvi Imóveis. Aqui a sua chave tá na mão. A Sanvi Imóveis está crescendo. Venha para uma das melhores imobiliárias da Baixada Santista, com corretores credenciados pela Caixa. Para comprar, vender ou alugar, é só ligar. Sanvi Imóveis, Sanvi Imóveis. Aqui a sua chave tá na mão. O Esporte Clube Beira-Mar está ficando de cara nova. Atividades esportivas e recreativas para toda a família. Marina e garagem náutica para jet skis. Quiosques remodelados com novas churrasqueiras. Amplo estacionamento com muita segurança. Torne-se um associado num dos melhores clubes recreativos da região. Esporte Clube Beira-Mar. De portas abertas esperando por você. Avenida Tupiniquim 724 em São Vicente. Telefone 3567-1277. Ei você! É você mesmo! Você que está me vendo agora! Quer fazer economia? Então venha para a Casa Luanda Supermercados e faça suas compras pagando sempre o menor preço. E com o cartão da Rede Litoral, você tem até 40 dias para pagar. Aqui tem de tudo. Tem padaria, açougue, feirinha, laticínios e muito mais. Casa Luanda Supermercados, a loja de todo dia. Avenida Antônio Emerick 335 na Vila Melo, em São Vicente. Telefone 3569-1900. Para quem quer comprar, trocar ou financiar uma moto nova ou usada de qualquer cilindrada, antes de mais nada, passe na RKM Motos, a mais nova loja de motos da Baixada Santista. RKM Motos, revendedora multimarcas. Avenida Antônio Emerick 368 em São Vicente. Telefone 3467-1938. RKM Motos, revendedora multimarcas. Com instalações modernas, combustíveis de origem certificada, o Auto Posto Ferryboat garante eficiência em seus serviços automotivos, troca de óleo, higienização completa de veículos, ducha azul com cera vegetal e uma super loja de conveniência com lanchonete. Auto Posto Ferryboat, eficiência e economia para você e seu veículo. Auto Posto Ferryboat, Rua Vereador Henrique Soler 327, telefone 3041-2880, Ponta da Praia em Santos, na saída da balsa. Quer realizar o seu sonho? Venha para Maria Montesano Noivas,
Aluguel de trajes a rigor. Noivas, noivos, madrinhas, padrinhos, damas e pajens. Fazemos também o primeiro aluguel. Maria Montesano Noivas. Agora em novo endereço, Avenida Antônio Emerick, 364, São Vicente. Telefone 3022-2147 ou 3467-4672. Maria Montesano Noivas. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Já estamos de volta com a Notícia Companhia no seu finalzinho. Eu tenho aqui a participação da dona Margarete aqui de Santos. Ela disse que foi com uma amiga que é cadeirante a um centro comercial importante da cidade. E lá estava uma vaga definida para esse tipo de pessoa que precisa de uma vaga para cadeirante, que é o deficiente físico, né? No mesmo momento chegou um outro veículo que ocupou esse espaço. Ela achou que se fosse um outro cadeirante, chegou primeiro, mas não era. A pessoa saiu andando, não saiu nenhum deficiente deste veículo. Ela se sentiu ultrajada, a amiga muito mais ainda, não achou ninguém nessa localização, nesse ponto comercial, para garantir os seus direitos. O que ela poderia ter feito? Olha, pode até procurar, deve, claro, procurar a gerência do centro de compras, do shopping center, enfim, porque a obrigação do estabelecimento é disponibilizar essas vagas, não é, para aqueles que têm prioridade, que têm preferência, como é o caso dos portadores de necessidades especiais, dos idosos, enfim, que têm as vagas demarcadas. Agora, a questão, sobretudo, aí, Janete, não é? Margarete, a questão, sobretudo, aí, Margarete, é de civilidade, né? De civismo, quer dizer, de boa educação. Recentemente, o CQC, se eu não me engano, fez um quadro sobre isso, mostrando o quão abusiva é essa prática, ou quão corriqueira é essa prática por parte dos cidadãos, né? Quer dizer, a pessoa não respeita porque não se coloca naquela situação. Acho que em São Paulo até eles colocam uma placa dizendo que aquela vaga não é sua nem por um minuto, não é? Porque a desculpa é sempre essa, não, mas é só um minuto, é rápido. Mas é justamente nesse um minuto que pode vir o titular daquela vaga, o que tem direito a ocupar aquela vaga e não tem como estacionar o seu veículo. Para aproveitar rapidamente o tempo, eu tenho aqui uma participação do Carlos Alberto São Vicente, diz que contratou de uma TV, de uma empresa que fornece TV por assinatura, 3 pontos, dos quais ele só pagaria 1, 2 seriam gratuitos. Quando ele começou a pagar, ele percebeu que ele paga os 3. Bom, Carlos, veja com atenção lá o seu contrato, primeiro se eles disponibilizaram uma cópia do contrato, segundo se esse contrato realmente é um contrato de adesão, se ele especifica isso ou se foi através da oferta feita pelo atendente, lá pelo funcionário da empresa. Tudo isso serve como prova para você. Mas vai aqui uma dica, utilize o site da Anatel, porque a Anatel é agência reguladora também para TV a cabo. Então entre lá no site www.anatel.com.br, registre a sua reclamação. Como agência reguladora, ela vai cobrar a prestadora de serviço. Aproveitar aqui o Marcos aqui do Gonzaga perguntando para você passar o telefone do SIDOC aqui de Santos. Perfeito. O SIDOC tem o Disque Consumidor, que é o 0800 779 0151. Funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ligação gratuita. Lá no Poupa Tempo. A central do Disque Consumidor fica conosco lá na Campos Salles, 128, quarto andar. E tem um posto de atendimento também lá no Poupa Tempo. Perfeito, exatamente. Então repita, por gentileza, o telefone. 0800 779 0151. O do Procon São Paulo é 151. Então a gente pegou o mesmo final para padronizar esse número, como queremos padronizar a nomenclatura, transformar o SIDOC em Procon Santos. Bom, foi um prazer, recebemos aqui o Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC Santos, que ele vai sair correndo agora aqui, porque Responsabilidade Civil Objetiva, esse livro será lançado daqui a pouquinho. Lá no auditório do Centro Universitário Monte Serra, Unimonte, estão todos convidados, será um prazer participar e ter a presença de todos lá na inauguração e no lançamento do livro. E atenção, não fiquem bravos com ele, se ele chegar um pouquinho atrasado foi por culpa do programa Notícia e Companhia aqui da Santa Cecília TV. Obrigado, Rafael, volte sempre. Eu que agradeço, foi um prazer, estamos à disposição. Continue aqui com a Santa Cecília TV, daqui a pouco Cadeira Regional com as informações da Baixada, todas elas para você, a partir das 19h30. Tchau, até amanhã.
Programa Arte de Viver.